E aí, meu futuro milionário, vamos aprender a eliminar, acabar com os nossos pensamentos negativos e a construir uma mentalidade de sucesso que te impulsiona na direção dos teus sonhos, na direção da vida dos teus sonhos. Bora lá! Aqui é sem enrolação, sem teoria barata, sem psicologia barata, vamos direto ao ponto. Primeiro ponto que tu já precisas de entender é o quê? A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, por falta de oportunidade ou por falta de inteligência. A maioria das pessoas falha por falta de atitude, porque tem barreiras internas que a impedem de evoluir. Quantas vezes tu até sabes o que precisas de fazer, sabes o que fazer, só que mesmo assim não fazes porque procrastinas, porque tens medo de errar, porque tu tens medo de não ser capaz, tens medo de não ser bom, tens medo que te critiquem. É isso que impede 98% das pessoas de evoluir. Não é falta de capacidade, é falta de drive interno, de programação interna destinada para o sucesso. É falta de uma mentalidade de sucesso que faz com que o impossível se torne inevitável. E é exatamente essa mentalidade que nós vamos desenvolver nesta aula. Tu vais aprender a transformar todos os teus pensamentos negativos, todas as tuas barreiras internas, todos os teus medos, todas as tuas dúvidas em combustível para prosperares de maneira acelerada, para construir todos os teus sonhos, todos os teus objetivos, para construires a vida que realmente desejas, para fazeres o que amas, para todos os dias construires um degrau na direção do sucesso. Agora, sem mais enrolações, vamos entender como é que tu vais fazer isso na prática. O primeiro ponto que nós precisamos de entender é o quê? É entender de onde é que surgiram esses pensamentos negativos. Porquê é que eu tenho os pensamentos negativos? Porquê é que eu tenho medo de errar? Porquê é que eu tenho medo que me critiquem? Porquê é que eu tenho medo de não ser capaz, de não ser bom, de não ser suficiente? Porquê é que eu por vezes sinto que não mereço mais? Sinto que não sou capaz de mais? Isso tudo é programação mental. Este é o primeiro ponto que tu precisas de entender. Os meus pensamentos, a minha opinião sobre o mundo, os meus medos, as minhas dúvidas, eles não nasceram comigo. Alguém colocou isso em mim. É programação mental, é drive mental. Tu não nasceste com medo de ser criticado. Tu não nasceste com medo de errar. Tu não nasceste a achar que não eras bom, que não eras capaz ou que não eras suficiente. Tu apenas viveste situações, experiências na infância que programaram o teu cérebro para tu teres esses medos, essas dúvidas, essa falta de capacidade, certo? Este é o primeiro ponto que eu quero que tu anotes. A forma como eu vejo o mundo, os meus medos, os meus pensamentos, as minhas opiniões, não são minhas. Foi alguém que colocou isso em mim. Só que como eu não tinha consciência, eu aceitei isso como o meu. Só que agora, como eu tenho consciência, está nas minhas mãos eu continuar a aceitar ou eu deitar fora o que não presta e definir uma nova programação, definir e construir uma nova mentalidade. Este é o primeiro ponto. Tu entenderes a forma como eu vejo o mundo, os meus pensamentos, é programação mental, é memórias passadas, é algo do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo da sociedade diz: sucesso não é para todos. E eu decidi acreditar nisso. O inconsciente da sociedade diz: a vida é difícil, o dinheiro é escasso, ricos são gananciosos. E eu decidi aceitar isso. Só que agora vamos nos questionar. Esses pensamentos, essa opinião que eu tenho sobre o mundo, ela leva-me na direção do sucesso, ela leva-me na direção dos meus sonhos, dos meus objetivos, da vida que eu quero construir. Se me leva, bora para cima. Se não me leva, eu preciso de eliminar, eu preciso de afastar isso de mim. Eu quero prosperar, só que eu sinto que a vida é difícil, que o dinheiro é escasso. Como é que eu vou prosperar? Eu quero ter sucesso, mas eu penso que eu não sou capaz de construir sucesso, que sucesso não é para mim. Como é que eu vou construir sucesso? Entende? Os teus resultados, a tua vida, não é sobre esforço, não é sobre o quanto tu trabalhas, não é sobre o quanto tu te dedicas, é sobre
programação mental. Não importa o teu conhecimento, o teu esforço e a tua dedicação, se a tua programação mental estiver na direção do fracasso, da mediocridade, é essa a vida que tu vais construir. Por isso é que nós hoje vemos pessoas extremamente inteligentes, extremamente capazes, só que não têm resultados. Porquê? Porque conhecimento é uma coisa, mas resultados é outra. O conhecimento leva-te até um determinado lugar, só que o que te vai levar para outro patamar, para os resultados que tu queres ter, é programação mental. Sem a programação mental certa, o drive mental certo, a mentalidade de sucesso, não importa o teu esforço, tu vais correr e não sair do lugar, porque tu corres. Só que lembra-te sempre disto. O teu teto é a tua crença. O teu teto é a tua programação mental. Tu não podes crescer mais do que a tua programação mental. Tu jamais podes ser maior do que a tua crença. Se a tua crença disser sucesso não é para mim, não importa o esforço. Se a crença disser eu não sou capaz, eu não sou bom, eu não sou merecedor, não interessa o teu esforço. A crença é o teu teto. A crença é a tua barreira que te impede de avançar. Qual é que é a única forma de tu avançares? Eliminar, substituir as tuas crenças, aumentar o teu teto até ao ponto que não existe mais teto e que literalmente o céu é o limite. Este é o primeiro ponto que eu quero que tu anotes. Os meus pensamentos não são meus. A minha opinião sobre o mundo não é minha. Alguém colocou em mim e eu apenas decidi aceitar. Mas como eu agora tenho consciência, está nas minhas mãos aceitar ou não aceitar. Primeiro ponto entendido. Vamos partir para o segundo ponto, que é o quê? Anota esta frase. A melhor forma de tu matares um monstro é quando o monstro é pequeno. Por outras palavras, como é que tu vais acabar com os teus pensamentos negativos? Mal ele surja, já elimina. Aparece-te o medo, mal tu tenhas consciência do medo, já elimina o medo. Porque quando tu tens um medo e não enfrentas o medo fica cada vez maior. Quando tu tens um pensamento negativo e tu não eliminas esse pensamento negativo, ele vai se apoderando cada vez mais de ti, até que chega a um ponto em que te paralisa, até que chega a um ponto em que te impede de avançar. Então este é o segundo ponto. Eu tenho um pensamento negativo, eu tenho um medo, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma opinião negativa sobre algo. Eu já vou matar isso pela raiz. E como é que eu mato isso? Anota aí. Fazendo boas perguntas. Eu tenho medo que me critiquem. Ok, eu vou-me questionar. Até e se me criticarem, qual é que é o problema? A crítica nem fala sobre mim. A crítica fala sobre o outro. Quando o João fala do António, eu fico a saber mais sobre o João do que sobre o António. Ou seja, a crítica não é sobre mim. A crítica sempre será sobre a pessoa que te critica. Quando tu tens a arte de fazer boas perguntas, tu vences o jogo. Eu tenho medo de não ser capaz. Ok, mas eu não me posso capacitar. Posso, então eu vou vencer. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente. Mas eu não posso treinar, dedicar-me, dar o meu melhor para me tornar bom o suficiente. Posso, então eu vou vencer. Ponto final. Quando tu colocas perguntas, tu vences o jogo. Eu tenho medo de não ser capaz. Eu vou me capacitar. Eu tenho medo de não ser bom. Eu vou treinar até ser bom. Eu tenho medo que me critiquem. A crítica não é sobre mim. Quando tu colocas boas perguntas, tu mudas o teu jogo. E aqui já entramos no terceiro passo, que está ligado ao segundo. Antes disso, se tu quiseres realmente destravar todo o teu potencial oculto, entrares numa realidade totalmente disruptiva, acelerares na vida, destravares todo o teu potencial e a tua melhor versão, eu vou-te deixar na descrição o link do método super-humano. Os 7 pilares, para tu em 7 dias destravares todo o teu potencial, começares a viver a tua melhor versão e construires a vida dos teus sonhos. Se tu te sentires preparado para ir para outro patamar, preparado para dobrares a tua realidade e fazeres com que a realidade obedeça aos teus objetivos,
toca no link da descrição e garante a tua transformação. E agora o terceiro pilar é o quê? Nós precisamos de ressignificar todos os pensamentos negativos, pensamentos, dúvidas, medos, opiniões sobre o mundo, tudo o que é negativo, tudo o que me limita, precisa de ser ressignificado e substituído por algo positivo. Ou seja, eu tenho medo que me critiquem. Ok, se eu fizer vão-me criticar. Se eu não fizer vão-me criticar. A crítica não é sobre mim. A crítica é sobre o outro. Pronto. Já ressignifiquei. Eu vou para cima. Porque não tenho que ter mais medo da crítica. Porque a crítica não é sobre mim e vão-me criticar de qualquer forma. Eu tenho medo de não ser capaz. Ok, mas eu vou todos os dias estudar, esforçar-me, dar o meu melhor, dedicar-me para me tornar capaz. Ok, então eu vou para cima. Eu vou me capacitar. Eu não sou capaz. Eu vou me capacitar todos os dias. Todos os dias eu vou me capacitar. Eu vou fazer com que o impossível se torne inevitável. Porque eu todos os dias vou me dedicar. Porque todos os dias eu vou dar o meu melhor. Porque todos os dias eu vou trabalhar para alcançar os meus objetivos. E tu constróis uma mentalidade de sucesso. E tu transformas aquilo que era uma barreira, um muro, num trampolim para tu crescer mais rápido. Estes são os 3 pilares para tu eliminares, para tu venceres qualquer pensamento negativo. Primeiro pilar, eu entendo que os pensamentos não são meus. Alguém colocou em mim. É a programação mental derivada da infância e do inconsciente coletivo da sociedade. Ok, entendi-se o primeiro pilar. Segundo pilar, a melhor forma de matar um monstro é quando o monstro ainda é pequeno. Por outras palavras, eu dei conta que tenho um pensamento negativo, eu dei conta que tenho um medo, uma barreira, um bloqueio, uma dúvida. Eu já o vou eliminar na raiz. Como? Colocando uma boa pergunta. Porquê é que eu tenho medo que me critiquem? Quem é que disse que eu não podia ser criticado? Quem é que disse que eu tinha que ser perfeito? Quem é que disse que eu não podia errar? Eu tenho medo de não ser bom. Eu tenho medo de não ser capaz. Quem é que me disse que eu não era assim tão bom? Quem é que me disse que eu não era capaz? Quem é que me disse que eu nunca ia conseguir? E eu identifico a raiz do meu medo ou do meu pensamento negativo. E terceiro ponto, eu vou ressignificar. Eu não sou capaz. Eu vou me dedicar até ser capaz. Eu tenho medo que me critiquem. Sempre me vão criticar. Eu faço aquilo que arde no meu coração e ponto final. Eu tenho medo de falhar. Eu falho, eu aprendo e continuo na mesma direção. Quando tu ressignificas, quando tu transformas tudo o que era negativo em positivo, o céu literalmente é o limite. Quando tu entenderes que todas as tuas barreiras estão apenas na mente. O mundo lá fora não está contra ti. O mundo lá fora não te pode paralisar, não te pode bloquear, não te pode impedir de tu alcançares a vida dos teus sonhos. Quem é que é a única pessoa que te pode alcançar, ou melhor, que te pode paralisar de alcançares a vida dos teus sonhos? És tu próprio. É a tua mentalidade. Entende que não é o mundo lá fora. És tu que dizes que não és capaz, que não és bom, que tens medo de ser criticado, que tens medo de errar, que não te sentes suficiente. Não é o mundo lá fora que te paralisa. És tu próprio que te paralisas. Quando tu desbloqueias o teu potencial oculto, nada, nem ninguém te pode paralisar. Segue estes 3 passos, destrava todo o teu potencial e se tu quiseres realmente entrar numa espiral disruptiva, toca no link da descrição e cai dentro da nossa metodologia. Se tu ainda não és inscrito, já te inscreve no canal e deixa aí o teu grande like.